Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, Neemias capítulo 8, versículo 10, nós continuamos com o tema mantidos motivados. Olha, há uma chave importante, né, amados? A eletricidade pode estar passando, mas se você não tiver com o fio conectado ali, não vai usufruir daquela eletricidade. Assim, Deus, ele mantém motivado aquele que está conectado com ele voluntariamente. Ele dá os recursos, mas ele não força a sua presença. Em Isaías 26:3 diz assim: tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Então, se o homem coloca a mente nas ondas, Pedro colocou o olhar nas ondas, ele afundou no vento. Quando ele colocou em Jesus, ele andou sobre as águas. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós vamos ler aqui em Neemias capítulo 8, versículo 10, que eles estavam passando por um período de reconstrução, depois de serem levados para a Babilônia, o cativeiro. Aí Jeremias escreveu que eles iam voltar do cativeiro. Daniel orou, Deus moveu um rei e eles estão reconstruindo. Mas eles, comparando aquele templo com o que foi destruído, eles estavam bem desmotivados. E aí Deus diz esse versículo para eles aqui, ó. Neemias capítulo 8, versículo 10. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas e doces. Repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Deus. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Amados, quando nós vivemos para alegrar a Deus, você vive para Deus, para honrar a Deus, para alegrar a Deus, isso volta para você. Sabe, aquilo que você entrega para Deus é aquilo que Ele vai multiplicar. Ele nos deu o livre-arbítrio. Você pode ter a tua vida para você. A edição diz assim: aquele que viver para si mesmo vai se perder, mas aquele que entregar a sua vida para o Senhor terá a vida eterna. Então, essa entrega espontânea, voluntária, é como a respiração, andar com Deus. Aqui está dizendo que se você está vivendo para a glória de Deus, está passando luta, tribulação, perseguição, se alegre. A alegria do Senhor é a tua força. Olha, se o diabo tirar a nossa alegria, desmotivado, você vai perder a fé. Se ele tira a alegria, ele tira a paz, tira o amor por Deus, aí o que acontece? O mundanismo vai ficando interessante, o pecado vai ficando interessante. Quanto mais a gente se afasta de Deus, isso parece que não faz nenhuma diferença. Vai deixando a Bíblia, vai deixando a oração, vai deixando de estar no meio dos irmãos. Daqui a pouco o mundanismo vai ficando interessante, os amigos do mundo são melhor, o pecado que você tinha deixado já volta a ser interessante. Lá volta o cão para o vômito. Há um retrocesso. Então há dois convites muito claros: o diabo via carne e Deus via espírito. Se você atender o espírito, Deus vai te edificar. Se você não atender a voz de Deus, fica tranquilo que o diabo vai falar. Você veja que quando em Gênesis 1 e 2 Deus fala, eles não ouvem a Deus. Em Gênesis 3 já vem o diabo, fala e eles ouvem. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12, que Deus permitirá que sejam enganados aqueles que não deram crédito à verdade. Então, não dar crédito à verdade é perigoso, porque Deus nos chama e diz assim: olha, santifique-se, busca a minha face, fortaleça sua vida espiritual. Isso aí não é uma coisa opcional, secundária, esporádica, é sobrevivência espiritual. Ou você busca a Deus ou você morre espiritualmente. O Senhor diz assim: ó, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Se você se separar, você vai secar e vai ser lançado no fogo. Então, não existe assim, nem Deus nem o diabo, né? Vou viver para mim, nem para Deus nem para o diabo. Não, quando você rompe com Deus, o inimigo começa a ter acesso. Isso é assim. E ele anda como um leão, né? Buscando uma oportunidade que possa tragar, para colocar uma depressão, uma dúvida, um incentivo ao pecado. E cada afastamento, por mais sutil que seja, é uma perda. Por exemplo, você está num pique com Deus. Vamos dizer que você está com o nível 7 com Deus. Você cai para o nível 6, isso é a comemoração do inferno. Porque esse retrocesso significa novos espaços, novas probabilidades para te levar para o nível 5, para te levar para o nível 4. Quer dizer, um abismo chama outro abismo. E o Senhor quer nos levar de glória em glória, né? Então isso é uma coisa tão séria, é uma coisa tão importante nós analisarmos. Então, amados, como nós estamos falando aqui, o inimigo quer nos esfriar, afastar para nos destruir. Ele quer nos separar de Deus, porque unidos a Deus ele não pode nos destruir.
Ele quer nos separar de Deus para nos destruir. E Deus quer que nós mantenhamos uma comunhão para Ele nos edificar. Por quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há muitas obras que Deus quer fazer em mim e você. Deus quer nos aperfeiçoar e devolver, diz Romanos 8:29, que Deus está trabalhando, até nos fazer semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então, há um trabalhar da graça. E isso quer ser interrompido pelo diabo. Se o diabo puder interromper, para ele é lucro, porque nós poderíamos estar dando muito fruto e estamos dando apenas fruto. Estamos salvos, mas às vezes nem está dando fruto. Quer dizer, a gente está muito aquém, está lá atrás. Então, quando a gente pensa isso, não é para a gente desesperar. Porque a moderação vem de Deus. Nem o desespero, nem a preguiça. Mas cada um ande segundo aquilo que já alcançou. Diz lá em Filipenses 3. Aqui em Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a tua força. Quando eu vivo para Deus, irmãos, para a glória de Deus, o que acontece, irmãos? Quando você está vivendo para Deus e para a glória de Deus, Ele dá um sinal: a paz, a alegria e o amor. O ímpio não tem paz, não. A pessoa que está contra Deus, quando você vamos contra Deus, até que a gente peça perdão e se arrependa, a gente não tem paz. Bendito desconforto, amados. Então, um sinal no nosso coração, você tem que perguntar para as pessoas: faço ou não faço? A paz é o árbitro do teu coração, vai ou não é, irmãos? Deus nos deu um sinal para a gente saber. Então aqui está dizendo: a alegria do Senhor é a tua força. Então, quanto mais você vive para alegrar a Deus, mais Deus enche você de alegria, de satisfação. Por que as pessoas não têm satisfação mesmo nadando em dinheiro? Porque o homem não foi feito para coisas e pessoas. O homem foi feito para Deus, e somente em Deus ele é plenificado. O diabo vem e diz: não, o pecado pode preencher esse lugar, não, você pode preencher isso com ídolos, com aquilo, mas continua um vazio. O ser humano continua insatisfeito. Então, à medida que o homem começa a se voltar para Deus e viver para Deus e para a glória de Deus, Deus dá um sinal. Ele começa também a nos alegrar. Você vive para alegrar a Deus, você vai ser uma pessoa feliz. Você vive para entristecer o Espírito Santo, você vive para o pecado, você vai ficar amargurado, depressivo, destruído. Geralmente pessoas, cristãos que vivem depressivos, são cristãos que vivem teimando com Deus e não fazendo aquilo que Deus está mandando eles fazerem. Então, de tanto que eles teimam com Deus, eles acabam sofrendo. Mas o contrário, no nosso caso, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Você alegra a Deus, você fica forte. Você teima com Deus, você fica fraco. A Bíblia diz que aqueles que teimam com Deus são como caco de barro. A pessoa começa a teimar com Deus, vai aplacando, sabe, a mente vai ficando cauterizada, vai chegando uma hora que aquele pecado já não é mais pecado. A pessoa vai teimando com Deus, vai chegando uma hora que a voz do Senhor vai ficando baixinha, a voz da carne vai ficando alta, entende? Você vai teimando com Deus, você vai se afastando, você vai se afastando. Não seja o nosso caso. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Mas não é o nosso caso. Nós vamos de glória em glória. Então, queridos, quando você vive para a glória de Deus, que coisa maravilhosa, o que acontece? Você vai ser mantido motivado. Deus vai conseguir te manter, porque Deus não força a sua presença. Ele vai te manter motivado se você voluntariamente, espontaneamente, continuar se entregando. Então você continua se entregando, Deus continua te edificando. Você para de se entregar, a carne vai te levar para o pecado. Então, o propósito de Deus é este, é nos edificar. Vamos ver como isso funciona? Se você puder abrir lá em Romanos 15. Romanos capítulo 15, um exemplo muito bom para nós. Paulo estava escrevendo a carta de Romanos e dizendo que ele estava por força de sinais, prodígios. Olha só, aqui Romanos 15, 18, tá bom? 18 e 19. Olha: no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, a fim de, veja esse a fim de é o propósito, conduzir os gentios que estavam no pecado, no mundanismo, a Deus. Olha o propósito do profeta verdadeiro, irmãos. É normal que a pessoa venha para a igreja? Ela vem porque tem problema financeiro, problema sentimental, problema familiar, tudo isso é lícito. Deus quer restaurar os efeitos da queda, mas em segundo lugar. A Bíblia diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão o que, irmãos? Acrescentadas. Então o que acontece? A pessoa vem como um idólatra. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. O profeta verdadeiro vai redirecionar.
Deus já te deu a tua bênção lá na cruz do Calvário. Deus agora vai edificar a sua fé, te treinar a crer e a semear no Espírito. Há uma parceria e isso vai acontecer no seu tempo e no seu modo. Vai dar fruto na estação própria. Agora se concentre na raiz, se alimente de graça, você vai crescer forte. Logo você vai dar muito fruto. Então, você vai ensinar todo o processo, você vai dizer que não existe fórmula mágica, o que existe é um andar com Deus dia após dia, certo? Então o profeta verdadeiro, ele não diz, compre esse objeto, tua vida vai mudar, faça a campanha, tua vida vai mudar, me dá um envelope, tua vida vai mudar. Ele não faz isso, porque ele sabe que não existe momentos religiosos que vão mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a sua comunhão continuada com Deus, porque se você consegue a bênção por, momentos mágicos, você não tem comunhão com Deus, você não está salvo. E como a tua salvação ela é prioridade, o mais importante não é o que você adquire de Deus, mas sim o que Deus está tendo no teu coração cada vez mais, e você está salvo. Está recebendo isso, mas você está salvo. Isto que para Deus é muito prioridade. E nós vemos aqui que ele diz, Deus por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem, por meu trabalho, convencendo-os por poder de sinais, maravilhas e pelo poder do Espírito Santo. Então o que ele estava falando? Ele estava conseguindo muito resultado, levando as pessoas ao arrependimento e à fé. Por exemplo, se eu tenho uma unção, irmãos, que eu oro e todo mundo prospera, eu oro e todo mundo é curado, mas eu não estou levando as pessoas ao arrependimento e à fé, níveis mais profundos com Deus, eu sou um falso profeta. Mas o que todo mundo quer, Júnior? Cura, milagres e bênçãos. Aí a Bíblia diz que muitos serão enganados a si mesmo, até os próprios escritos. Mas olha, todo mundo que vai lá está sendo curado. Olha, todo mundo está indo lá, está prosperando. Mas veja, o propósito da unção primária é nos levar ao arrependimento e uma comunhão profunda com Deus. E o plus, as demais coisas serão acrescentadas, certo? Vai acontecer curas, vai acontecer prosperidade, mas isso não é o alvo, isso é o fruto, a consequência, o resultado. O alvo não é culto de prosperidade, não pode. O culto é ao Senhor, aí o povo vai prosperar, tá certo? As coisas no devido lugar. Isso não é um mero detalhe não, irmão, isso é a voz da serpente. Quando Deus diz, faça assim, a serpente diz, faça assim, não é assim? É assim que Deus diz? Agora diz, buscar o reino de Deus e sua justiça. Não. Isso não é um mero detalhe, irmãos. Isso aqui é a diferença entre a religião e o verdadeiro cristianismo, entre a morte e a vida. Isso, quem não discerne não entende. O profeta que se empolga, que para ele é prioridade, com a unção dele, produzir pessoas prósperas e curadas, ele é um falso profeta. Porque Paulo disse aqui, por meio de sinais, prodígios, milagres, eu estou levando o povo arrependido, convertido, se voltar a Deus de todo o coração. Aqui está o quê? O propósito da unção genuína. Unção. A unção de grudar a pessoa na parede, tá bom. As pessoas se arrependendo, lendo mais a Bíblia, se convertendo, estão mais evangelizando, estão mais arrependidos dos pecados, então vamos colar todo mundo na parede, não tem problema. A questão é, qual o fruto? Pelo fruto você conhece. O irmão lá, ele ora lá, as pessoas levitam. Tá bom, e depois esse culto acontece. Não acontece nada, continua cada um com a sua vidinha. Então, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não faz nada para fazer cosquinha em nós, ou só para a gente se sentir bem. Ele faz para nos levar a um comprometimento maior com Deus, com a santificação, com a renúncia do pecado, com o temor do Senhor, com a leitura bíblica, com fome de Deus, com o desejo de evangelizar. É ou não é, irmãos? O propósito da unção verdadeira, Paulo está mostrando aí, missionária Selma, é uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Aqui está. Então, se, por exemplo, olha que coisa tremenda aqui, irmãos, o que nós podemos ver. A Bíblia mostra claramente que Deus nos dá uma unção, essa unção é para a glória dele. Essa unção é para conduzir as pessoas a níveis mais profundos de arrependimento e santificação. Agora, a pessoa não está tendo isso. Vamos ver aqui, se você puder abrir a tua Bíblia, eu acho que é 1 Coríntios 9, eu não anotei esse versículo, mas eu acho interessante isso aqui. 1 Coríntios 9, versículo 24, tá bom? Eu vou ler do 24 até o 27. A unção, Rosa, ela nos dá um direcionamento. Diz que a unção nos ensina todas as coisas, lá em 1 João. E a Bíblia diz que a unção nos ensina, lá em Tito,
a renunciar o pecado, as paixões mundâneas e viver para a glória de Deus. Então a unção verdadeira, aquele irmão é ungido. Quando ele fala, ele está levando o povo a uma santificação, um arrependimento, um temor, a tomar a cruz, a seguir a Cristo. Veja para onde ele está te conduzindo. A verdadeira unção, ela te conduzirá a isso. A falsa unção te conduzirá a um paraíso na terra sem Deus. O homem não foi expulso do paraíso? Agora, através da minha fé, meus irmãos, vocês vão prosperar, vocês vão ser curados. Veja, é o falso profeta. Porque ele está tentando te dar tudo de Deus, mas não te levar para Deus. Então aquilo que é dos filhos, ele está dando para os cachorrinhos. Porque aquele que não entra pela porta de João 10:1 é ladrão. Então o que adianta eu dar tudo de Deus para vocês, irmãos, e vocês ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aquele pregador que não tem a motivação de gerar almas com as vestes brancas, com azeite transbordando, a qualquer momento a trombeta toca. O que importa, você tem uma casa de ouro aqui, se a trombeta tocar, tua veste não está limpa. Quer dizer, que loucura, irmãos, o que nós podemos trocar pela eternidade? Então, o verdadeiro profeta, a verdadeira unção, tem um direcionamento. E a ovelha conhece a voz do bom pastor. Toda mensagem, não precisa citar exatamente essas palavras que eu estou falando, mas toda a mensagem, ela tem um direcionamento. E o direcionamento do Espírito é: você é santo, vamos santificar mais. Você ama Deus, vamos amar mais. É te levar do ponto A para o ponto B. Está perto de Deus, vamos chegar mais perto de Deus. Você ama Deus, vamos amar mais a Deus. É um desafio. Ele confronta a tua zona de conforto e te chama para um nível mais profundo. Toda mensagem que não tem isso, cada um com a sua palavra, com o seu jeitinho, se não tem isto, é falso profeta. Aqui 1 Coríntios 9, versículo 24, queridos, diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Irmãos, Paulo está usando aqui um símbolo de Atenas, da Grécia, que os atletas treinavam, deixavam de comer certos alimentos. Os outros estavam na farra lá, ele estava dormindo, cuidando do seu corpo, cuidando do seu físico, para ele dar o melhor naquela corrida e lá no final ganhar uma coroa de louros que ia murchar. Ele diz: eles correm por uma coroa de louros, nós corremos para uma coroa no céu. Ele está dizendo o seguinte: não chame para a glória de Deus. Não, irmãos, se eu estiver competindo com você, não é para a glória de Deus. Deus não me ungiu para competir com você. Deus não me ungiu, Selma, vamos usar aqui, colocar uma linha aqui, eu e você vamos correr. Se eu ganhar de você, eu ganho uma medalha. Deus não unge para mim competir com você. Isso não é do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a alegria do Senhor, nossa força. Deus não vai pôr o selo dele. Não é para a glória dele, irmãos. Ele não me ungiu para competir com você. Ele me ungiu para lavar os teus pés com o dom que eu tenho para cooperar e servir. Nós somos um corpo, não estamos competindo. A competição, ela vem da queda. Do Senhor vem a cooperação. Cada um de nós, com suas juntas e ligamentos, né? Que a Rosa está preparando uma mensagem sobre isso, né? Juntas e ligamentos, não foi o que você falou ontem? Para o crescimento do corpo, para a glória do Senhor. Não é individual. Eu me destaco, eu saio na cara. Não. Aquele que trabalha para o Senhor, ele não trabalha para o seu nome, para a sua glória. Ele trabalha para o Evangelho, para a glória do Senhor, para a edificação de todos. Você está vendo que espírito? Ele está dizendo: esses atenienses, gregos, eles correm, dão o seu melhor para serem eles glorificados. Porque se você se esforçou, a glória é tua. Se você venceu do irmão, a glória é tua. Porque Deus não está nisso. Deus não me unge para me vencer o Júnior e dizer: veio, Johnny, aí, tá na lona, derrubei. Ou o Júnior me derrubar e falar: tá vendo, Carlinhos, quem manda aqui? Deus não está nisso. Então você não pode fazer o contrário, por exemplo, uma obra da carne, e depois levantar a camiseta no estádio de futebol e dizer assim: foi Jesus que me ajudou. Ou dar um soco na cara, lutar boxe e falar assim: Jesus me ajudou. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Porque isso não foi o que ele mandou você fazer, isso não é para a glória dele, isso não tem nada a ver. A unção de Deus não vai fazer você dar um soco na cara de ninguém. A unção de Deus não te fará mais forte para correr e ganhar dos outros. Ele está dizendo: a nossa corrida é espiritual. Eles correm por uma coroa. Está dizendo: eles, os mundanos, os carnais, os que não têm o espírito.
Nós corremos no Espírito para avançar, progredir, santificar a nossa vida, vencer a nossa carne e ser uma bênção para este mundo. Olha que corrida diferente, irmão. Olha a corrida do Espírito. Dizendo, eles, você pode ver no texto, eles, mas nós, mas nós, quem que é esse mais nós? O corpo de Cristo. Se alguém se diz cristão, sou atleta de Cristo. Atleta de Cristo é o seguinte, você tem que estar na corrida conforme Deus mandou. Se você sai de uma corrida, você vai numa corrida e você sai do trajeto original, você é desclassificado. A corrida tem um trajeto. E se você pegar um caminho assim, já está desclassificado. Então Deus falou, atleta de Cristo assim, santifique sua vida, cure enfermos, expulse demônios, visite o órfão, a viúva, seja misericordioso, exercite na piedade, medita nessa palavra, enche-se do Espírito Santo. Esse é o atleta de Cristo. O atleta de Cristo não é aquele que vai treinar boxe para vencer e depois levantar a camiseta do seu atleta de Cristo. Não, esse é atleta da carne. Porque o atleta de Cristo, como é que ele vai ser Senhor se eu não estou andando no Espírito e vivendo para a glória dele? Não. Então eu não posso usar o meu esforço para competir e dizer é para a glória de Deus. Isso é um absurdo. O que eu posso a unção para a glória de Deus, se eu me encher do Espírito para te servir e para ser canal de Deus, para ir para a glória de Deus. Eu não posso me prostituir para a glória de Deus. Eu não posso pousar na capa da Playboy para a glória de Deus. Eu não posso aparecer num filme de terror para a glória de Deus. Entende, meus irmãos? Isso é uma coisa muito doida. A pessoa canta uma música safada na televisão, aí o repórter fala, você vendeu 1 milhão de disco de platina para a glória de Deus. Mas que Deus? É o Deus com letra minúscula, o Deus desse século. Porque o Deus verdadeiro falou, não cante nada que é profano, não fale nada que é abominável, não faça isso. Como é que agora eu faço o contrário do que Deus mandou e digo, mas é para a glória de Deus? Eu teimo com Deus, eu faço o que Deus diz, não faça. E digo, mas eu fiz para a glória de Deus. Cegos guiando cegos. Blind guiding blinds. É muito importante nós compreendermos que a unção verdadeira nos levará a níveis cada vez mais profundos de arrependimento e santificação para a glória de Deus. Esta é a trilha, a jornada. Ele diz, eles correm por uma coroa de louro. Nós, porém, corremos. Isso é avançar. Por que correr? Ele fala correr, é bonito dizer correr. Porque você precisa avançar, eu preciso avançar, e o tempo é curto. A nossa vida não é assim, sabe, 70, 80, 90, 120 anos é muito pouco. Correr significa, eu preciso alcançar isto. Não pode ser com preguiça, de forma desleixada. Paulo escreveu em Filipenses 3, ele diz assim, olha, estico todos os meus nervos, eu corro segundo o que eu já alcancei, eu quero ser parecido com Cristo, e tudo que me afasta de conhecer mais a Cristo, eu chamo de lixo. Quer dizer, eu era famoso, eu era judeu, eu era tal, mas eu abri mão de tudo isso porque eu quero conhecer a Cristo e ficar parecido com Ele. Então, uma pessoa focada, determinada, firme e constante. Não é aquela pessoa fanática, virar anjo, mora para outra. E não é aquela pessoa relapsa, sabe? Deus quiser, Ele faz, porque eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Então, multidões estão nos extremos, irmãos. Na preguiça ou na pressa. Nós estamos ali a um passo a cada dia, irmãos. Marchando, avançando. Então veja, amados, quando eu ouço e concordo de coração, eu não teimo com a palavra de Deus, Deus vai me dando um sinal de segurança. A alegria do Senhor é a tua força. O mundo está desabando. Você está forte. O mundo não tem força para perdoar, você tem. O mundo não tem força para ler a Bíblia, você tem. Você está vendo? Não é que Deus faça acepção de pessoas. Ele conseguiu te fortalecer porque você voluntariamente conseguiu se entregar. Então diz, a alegria do Senhor é a tua força. O outro não tem mais força para largar o pecado, você tem. Pastor, eu não consigo mais nem ir para a igreja, porque hoje é um dia de tantas trevas, que a pessoa não tem força nem mais para ir para a igreja, nem para abrir a Bíblia, nem para abrir um áudio. Elas estão morrendo. Mas o problema que ela está morrendo é assim. Se você fisicamente estourasse uma veia principal aqui da coxa, a artéria femoral, em poucas horas, em poucos minutos você morre, porque espirra muito sangue. Se você não fizer um torniquete, não fizer nada, ficar olhando, está saindo sangue. Isso é um suicídio potencial. Você está vendo e não está tomando uma atitude correspondente. Agora, é difícil alguém estar vazando sangue e não fazer nada. Agora, a nível espiritual, é possível. Você está vendo que a tua vida espiritual está decaindo.
Mas você não toma nenhum título. Isso é um suicídio. Isso é uma anorexia, né, uma bulimia. Sabe, é uma coisa muito doida. Porque as pessoas estão vendo que a vida cristã delas não é como era antes. Mas elas não se importam. Elas estão, o Senhor diz, olha, eu vou tirar o teu candelabro se você não se arrepender. E a pessoa, tá, então tira. Se eu vou para o inferno? Eles não se importam, irmãos. Isto é, está fraco. Crente de galinha da Angola, estou fraco, né? Agora, nós, irmãos, a alegria do Senhor é a tua força. Você vive para a glória dele, você está sempre forte. Porque Deus não fortalece os ídolos, irmãos. Porque vai ser para a glória dos ídolos. Se Deus fortalecer um ídolo no meio da igreja, o que vai acontecer? As pessoas vão todas se perder. Então Deus não fortalece os ídolos. Ele fortalece aquele que vive para a glória dele. Todo profeta que faz muito sinal e ele fica promovido, engrandecido, o nome dele fica famoso, ele ganha muito dinheiro, não é a unção de Deus. Porque a unção de Deus não engrandece homens, denominações, personalidades. A unção de Deus leva o povo ao arrependimento e à fé em Cristo. O verdadeiro profeta, ele não está trazendo um povo para si, mas para ele, e junto o povo está indo para o Senhor. Aí está. Por essas são evidências que você vai vendo. Um pregador, se ele ficar mais famoso que a mensagem, o Espírito Santo não está nele. Porque o Espírito Santo sempre vai manter forte o pregador e a pregação, levando o povo a uma comunhão cada vez mais profunda com o Senhor. Não importa se ele prega bem, se ele gagueja, se o português dele é bom ou não é. A questão é, através de eu ouvir esse pregador, eu estou tendo uma comunhão cada vez mais profunda com Deus? Aí está. Então a unção que está nele é de Deus. Agora, eu ouço esse pregador e continuo com os meus pecados, minha preguiça, minha vidinha. Então pare de ouvir ele, porque ele não é de Deus. Porque um pregador verdadeiro, ele vai te incomodar a tua carne. Muitas pessoas, elas largam de ouvir os áudios e largam até mesmo achados pela graça, porque é uma coisa assim, sabe? Eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo. Aí ele começa a computar, mas aquela igreja lá é mais barata, eu posso só jogar um envelope e eu não preciso largar tudo isso. A mente vai a mil, a gente pensa que não, irmão, mas a nossa alma, ela demora às vezes 20 anos para processar uma coisa que o nosso espírito processa em 1 minuto. Chega no ambiente, irmão, você não viu nem a mensagem, mas há uma atmosfera, há uma proposta, há uma unção, certo? E a unção, ela fala. A pessoa senta assim, mas se eu ficar nessa igreja, renunciar a isso, renunciar aquilo, não volto mais aqui não. Por que você não voltou? Não, é muito longe. Não, é que, sabe como que é? Eu tenho que pintar a parede bem nas quarta-feiras. Você vai inventa qualquer coisa. A pessoa tem que ter uma coisa para placar a consciência e explicar. Mas esse é uma explicação que a alma está dando, justificando, mas lá no fundo é porque eu não quero me entregar. Entende? Isso é, quando eu ouço e concordo de coração com a mensagem, sabe o que acontece? Por exemplo, nós podemos escolher texto. Tem gente que aquela caixinha de promessa nunca tem cacetada, né? Só tem... Devia ter caixinhas de exortação, né? Mas só tem caixinha de promessa. Se fizeram uma lojinha de CDs aí evangélicos, caixinha de exortação, ninguém compra, irmão. Arrependei-vos, comecei a racha e vibra. Isso aqui eu não quero, não. Entendeu? Só quer promessa, não é verdade, irmão? Mas a gente não pode escolher da Bíblia textos isolados. Irmão, sabe quando que Deus vai ser conosco? Quando nós dissermos sim a toda a Bíblia. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você ouve e concorda de coração, não teima com nenhuma palavra, porque, irmão, nós não conseguimos viver toda essa palavra ainda, mas se você quer viver e se arrepende, é computado como está vivendo. Eu não posso teimar, por exemplo, a irmã prega ali uma coisa que eu não quero abrir mão, né? Eu estou aqui com um brincão assim que vem até embaixo aqui. Eu falo assim, olha, não convém aos homens o cabelo comprido, não convém ao homem, tal. A irmã prega. Aí, irmão, se eu contender com a palavra, a alegria do Senhor é minha força. Entristecer o espírito, começa a ficar fraco. Se eu não teimar com nenhuma palavra que vier do púlpito, o que acontece quando eu começo a ouvir a Deus, irmãos? Deus começa a ouvir a minha oração. Quando eu não teimar com a palavra, Deus confirmará a minha palavra. Andarão dois juntos se estiver de acordo? Ele diz em 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram. Quando você não teima com a palavra, não apenas textos isolados. Tem gente, irmão, que, esse eu concordo, né? Você vai numa igreja calvinista, é o seguinte, 1 Coríntios 12, já está ultrapassado. Isso aqui já, quando a escritura fechou, já não funciona mais. 1 Coríntios 13, isso aqui é canônico, isso aqui funciona nos dias de hoje. 1 Coríntios 14, não, isso aqui já passou, isso aqui não tem, entendeu?
Não. E eles escrevem sola escritura. Sola, mentira, sola tradizione. Porque veja só, se é só a escritura, por quê? Vão contra a escritura, vão contra orar em línguas, contra os dons. Não, isso já cessou. Isso já cessou os dons, quando morreu o último apóstolo, negócio de cura, profecia, libertação, isso acabou. Agora é só salvação. Calvinista é assim. A questão toda é, se eu não contender com a palavra, nenhuma palavra que eu ouvi do púlpito, Senhor, amém, amém. Se eu não contender com a palavra, porque, irmão, é o seguinte, se eu receber 85% de Jesus, eu tenho uma rejeição de 15%. Ele não vai estar no meu coração. Imagine que eu digo, Senhor Jesus, teu pé aqui para fora, hein? Eu te aceito 85%, mas 15% sai do meu coração. Não tem como. Se eu receber toda a palavra, ele vai ter liberdade para agir. Você consegue agir numa pessoa, irmão, se ele ficar segurado, o teu braço está fora. Você fica, né? Então, quando você recebe toda a palavra, que eu digo o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento tem muita coisa que já passou, né, irmãos? Mas a gente pode pegar muita coisa ali para o nosso aprendizado, com certeza. Então, quando você não contende com a palavra, Deus começa o que, irmãos? Concordar e confirmar a tua oração. Ele começa a concordar e confirmar a tua oração. É maravilhoso isso, irmãos. É ou não é? Deus começa a concordar e confirmar com a nossa oração. Agora, se você erra, esconde seu pecado, mente e não se arrepende, o que acontece, irmãos? Quando você for orar, Deus não vai confirmar. Você põe a mão, o que acontece, irmãos? Nada. Entende? Se você está no Senhor, Ele está em você. Mas se você o rejeita, o que 2 Crônicas 14:2, né? Eu acho que é 2 Crônicas 14:2. Eu estou com vocês enquanto estão comigo. Se você é 2 Crônicas 15:2. Eu estou com vocês enquanto vocês estão comigo. Olha o livre-arbítrio, irmãos. Coisa tremenda, né? Deus diz que da mão dele ninguém arrebata. Não é verdade, irmãos? Mas você pode sair espontaneamente. 2 Crônicas 15:2 diz assim: eu estou com vocês enquanto vocês estão comigo. Se vocês me buscar, vocês me acharão. Mas se vocês me deixarem, eu te deixarei para sempre. Forte isso, né? A continuidade do relacionamento de marido e mulher não pode ser unilateral. Você vai ficar aqui, vou te amarrar no pé da cama. Não tem como. Tem que ser algo espontâneo, senão não é. Então estamos vendo que mantidos motivados é um sinal de que você não está teimando com o Senhor. Mas aqueles que temem com o Senhor vão ficando fraco. Pastor, não tenho força. Eu não consigo. Sabe que a carne é fraca, pastor. Eu quero largar o pecado, mas não consigo. Sabe o que significa? Que ele está entristecendo o Espírito Santo. Porque se ele se arrepender, o Senhor vai fazê-lo forte novamente. Vemos então, queridos, que o arrependimento genuíno é o seguinte: é não amar mais o pecado do que a Deus, porque a nossa carne ama o pecado. Em 1 Tessalonicenses 1:9 diz assim, 1 Tessalonicenses 1:9, como dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo. Lindo, né? 1 Tessalonicenses 1:9, como dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo. Agora tem gente, irmão, que está na igreja e fala assim: eu sou gospel, mas está lá misturado com os ídolos. Ele nem se converteu. Ele está entre Baal, sabe aquele negócio assim, coxando dois pensamentos? Baal e Deus, né? Com uma mão eu pego em Baal, com uma mão eu pego em Deus. Com uma mão eu pego no mundo, com a mão eu pego no Senhor. O crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Não, desculpe se tem alguém, um Raimundo ouvindo aqui, não é você. O importante é nós compreendermos, irmãos, que exclusividade. Deus não divide a sua glória. Você dividiria o seu esposo, sua esposa com mais 3 ou 4? Só se você também não presta, né? Deus é o esposo, a igreja é a noiva. Deus não vai dar uma noiva vagabunda para o seu filho. Quando Abraão queria uma noiva para o seu filho Isaque, falou para Eliezer: vá lá e procura uma mulher santa, temente da tribo de Israel. Não pega uma mulher do mundo, uma mulher carnal, uma mulher que está no pecado. Isso é um simbolismo que Deus manda o Espírito Santo preparar uma noiva pura para o Senhor. Ou você acha que o Senhor vai ter uma noiva totalmente manchada, envergonhada, desonrada? Não. A noiva do Senhor é sem mancha, nem ruga, nem mácula. É uma noiva que está debaixo do sangue de Jesus, no temor, confessando o pecado, buscando o Senhor com azeite transbordando. Essa é a noiva. Aquela que quando a trombeta tocou tinha azeite e estava com as vestes preparadas. Forte isso, né? Então,
esses crentes mundanos que pensam que o Senhor vai aceitar essa mistura, nós temos que sempre quando Israel se misturava, eles pediam a batalha. E hoje é uma ideia, é como um gás venenoso. Pode ser gospel e pode ser mundano. Pode ser gospel e pode ter pecado de estimação, que não dá nada. Deus é amor e no final todo mundo vai para o céu. E isso está levando multidões para o inferno. Esse evangelho light, soft, diet, esse evangelho da porta larga. Mas o evangelho verdadeiro diz, não, sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos ver aqui para nós concluirmos, em Lucas 18, né, versículo 9. Aí nós vamos orar, tá bom? Lucas 18, versículo 9 em diante, tá bom? Nós falamos esse texto na quarta-feira, né? Lucas 18, 9. Sempre que a gente pensa que quem vai para o inferno é quem vive em pecado, né? É verdade. Mas tem muita gente, irmão, que vai para o inferno porque é muito obediente e se gloria nisso. Soberbos. A Bíblia diz que irão para o inferno todos os soberbos e pecadores. Tem aqueles que desobedecem e tem aqueles que se justificam pelas obras. Estão tentando ser salvos pela sua obediência. Mas o que tem de gente, irmão, que acha que porque é obediente vai ser salvo. Isso aí é perigosíssimo. Israel não entrou, diz lá em Romanos 9, do 30 ao 32, porque eles confiaram na sua obediência, não em Cristo. Eu não preciso de Cristo, a minha obediência me salva. Isso é perigoso. Então, não confie em suas boas obras para ser aceito, salvo e abençoado. Por exemplo, irmãos, se vocês derem esse dinheiro para essa campanha, vocês vão ser abençoados. Isso é maldição. Por quê? Você não pode acrescentar nada para ser aceito, salvo ou abençoado. O sangue de Jesus te faz aceito, salvo e abençoado. E nada mais, somente pelo sangue. Se você acrescentar as obras ao sangue, você anula o testamento. O testamento é assim, é graça. Ou seja, a salvação ela é um presente que Deus dá por você colocar toda a sua fé em Cristo e na sua obra consumada. Você coloca toda a sua fé, sua dependência em Cristo e na sua obra consumada, Deus diz, então eu te dou a salvação. A salvação ela é é um presente, é graça. Salvação é um presente dado a quem depende de Cristo, que sabe que as suas obras não salvam, que seu desempenho não salva. Você depende de Cristo, então Deus te dá de presente a salvação. Agora, se você tentar merecer a salvação por obras, você perde a salvação. Porque graça, se você der 1 centavo, já não é graça. Se você tiver que dar 1 centavo, já não é mais presente. Presente tem que ser totalmente de graça. Graça não é graça, você tem que ter o quê? Obras. A obra computa para galardão, mas não para salvação. Então veja, se eu digo para vocês, gente, ajude a obra missionária para a gente abrir mais igreja, ganhar mais vidas, abençoar mais vidas. Se você faz por amor, com alegria, com gratidão, para a glória de Deus, como filho, já sabendo que você é abençoado e salvo. Então, essa obra é de ouro, tem galardão aqui, Marcos 10:30 e lá no céu. Está lá, Marcos 10:30. Agora, se eu disser, irmãos, se você não der, o devorador vai te pegar. Se você não der, você vai ser amaldiçoado. Se você não der, você não vai ser abençoado. E outra, se você não der, você é ladrão, você vai perder a salvação. Agora veja, eu atribuí fraqueza ao sangue de Jesus. Eu disse, o sangue de Jesus não te salva, é o sangue de Jesus mais essa oferta para você não ir para o inferno. Isso é anátema. Isso é o Satanás transfigurado em anjos. E pelo medo, não pelo amor, Deus ama o que dá com alegria, se constrange a pessoa. Se não der, eu perco a salvação, o devorador, eu perco a bênção. Então, mas eu já sou abençoado, diz Efésios 1:3. Em 2 Coríntios 8:9 diz que eu sou abençoado porque Cristo se fez pobre, por isso eu sou próspero. A fonte da prosperidade não é o que eu dou, a fonte da minha prosperidade é o que Cristo deu. Agora eu dou em retribuição, em gratidão, por amor. Mas isso tem nada a ver com ser abençoado, ser salvo ou ser aceito. Se você quiser ser aceito por Deus, porque a questão hoje é o seguinte, irmão, o sacerdote trabalha com o pecado do povo. A tirania do medo é o seguinte, você sabe que pecou, que errou. Então agora vamos fazer esse negócio de indulgência. Para aplacar a tua consciência é o seguinte, você quer ser aceito por Deus? Faça essa campanha conosco. Traga esse envelope. Então, o que você está tentando? Em vez de levar o povo ao arrependimento e à fé, você está levando o povo às boas obras para tentar ser aceito, abençoado e salvo. Este é um outro evangelho.
Gálatas capítulo 1 diz assim, que se alguém vier e pregar um outro evangelho, ele é amaldiçoado, e os que ouvirem também. E a Bíblia diz que se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho, é amaldiçoado. Agora a Bíblia diz que eles farão sinais, que se possível enganaria até os próprios escolhidos. Mas olha os milagres que acontecem. Está levando o povo ao arrependimento, à santificação, a largar o mundanismo, a largar a carnidade? Não. Falso profeta. Está chovendo milagres, mas é falso profeta. Quem está operando ali? O espírito do erro. Naquele dia muitos dirão, o Senhor diz, não te conheço. Então veja, é perigosíssimo tentar ser aceito, salvo e abençoado pelo seu bom comportamento. Só pode ser em Cristo. Faça boas obras, mas como filho, como salvo. Não faça boas obras para ser filho e ser salvo. Porque aquele que está tentando ser salvo está pisando no sangue de Jesus. Aquele que está lutando para ser salvo está pisando no sangue de Jesus. Agora, aquele que como salvo está lutando para honrar o seu Senhor, aí tem galardão. Veja, o fundamento, irmãos, é Cristo, a rocha. É o que ele fez, ele é a fonte. E ele é o nosso alvo. Limpe-se cada vez mais profundo, amém? Veja o que o miserável falou aqui, para chamar a atenção de Deus. Lucas 18:9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola daqueles que confiavam em suas próprias justiça, irmão. Eles prezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar, né? Estou lendo Lucas 18:9. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Então, um era santarrão, o outro era pecador. O cobrador de impostos era alguém que sabia que estava errado, que estava cobrando a mais, né? Como hoje, né, os impostos são tão altos, mas vamos pagar o que a gente puder, que Deus nos ajudar, né? Que é imposto no alimento, é imposto na gasolina, imposto em tudo, né? 50% ou mais de tudo é imposto. Mas vamos orar para que Deus mude essa situação. O fariseu em pé fazia essa oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. Por que você não é? O que te diferencia? Por que você não é como os demais homens? Ah, porque o sangue de Jesus me lavou, porque Deus teve misericórdia de mim. Não, o que me diferencia? Vamos ver? Não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras. Por quê? Não sou nem como aquele cobrador de impostos lá atrás, aquele miserável, que nem merecia pisar nessa igreja aqui. Por que eu sou melhor? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Isto aqui, meus irmãos, para muitas igrejas, é o suficiente para ser abençoado. Para ser aceito, é ou não é? Ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo. Gente, esse aqui é um membro plus. Esse aqui é um membro VIP de muitas igrejas. Este é o cara, gente, olha. Se tem alguém aqui que agrada a Deus, está em todas as campanhas, vive em consagração e jejum e solta o envelope adoidado. Este é um, olha, gente. Aqui o exemplo, vem aqui, vem cá, vamos mostrar. Esse é o exemplo para vocês. Deus não olhou para ele, não ouviu a oração dele e ele não foi salvo. Olha os valores de Deus. Deus só aceita quem está debaixo do sangue de Jesus. Deus só vê 2 homens na terra, Adão e Cristo. Quem está debaixo do sangue, está em Cristo, Cristo. Quem não tem o sangue, amaldiçoado, vai para o inferno. Ah, boas obras, vai para o inferno. Ah, mas é dedicado, vai para o inferno. Ah, mas ele é bonzinho, vai para o inferno. Porque o homem não pode ser salvo por obras. Senão Jesus não precisava morrer. A morte de Jesus seria em vão. Não há outro caminho ao Pai senão por Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, amém? Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Neemias capítulo 8, versículo